Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais um devocional e no dia de hoje eu quero falar sobre ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você tem enfrentado a ansiedade? O que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Qual é o amparo que a Bíblia dá para que nós venhamos então a nos munir contra a ansiedade? A ansiedade até um tempo atrás ela era pouco falada, mas nos dias atuais ela tem cada vez sido comum no nosso meio. Nós sabemos que a ansiedade ela está se multiplicando devido à quantidade de informações que nós estamos tendo. Hoje em dia nós estamos deixando mais a realidade de lado, estamos ficando mais diante das telas, diante da luz branca, televisão, computador, celular, e isso já foi comprovado que está afetando nosso cérebro. Isso é consequência do avanço tecnológico, mas é óbvio que a ansiedade também, ela é uma desesperança acerca daquilo que pensamos do nosso futuro. É uma dor do futuro. A depressão, ela é uma dor do passado e a ansiedade é uma dor do futuro, uma preocupação. E hoje, com a tecnologia, nós vemos muitas pessoas vivendo uma vida totalmente ilusória. A vida que muitas das vezes elas transmitem nas redes sociais são uma vida totalmente mentirosa e falsa. E aqueles que acabam por ser telespectadores dessas pessoas acabam tentando se comparar e acaba colapsando, porque ela sempre vai olhar para uma pessoa na internet que tá toda bonitinha, sempre tá lindinha, mostrando sempre o seu carro, o carro bonito, a casa luxuosa, o corpo escultural, e fica se comparando e ela tenta chegar e alcançar naquele padrão e nunca vai chegar, porque é impossível, é uma mentira. E o nosso cérebro ele não sabe diferenciar entre a ilusão e a verdade. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. Amados, o Senhor Jesus Cristo ele nos deu uma dica para que nós não venhamos então a sermos ansiosos com as coisas do futuro. Talvez você está preocupado com as contas que você precisa pagar. Talvez você está preocupado com a escola do seu filho, com a saúde da sua família, com o seu trabalho. Você fica naquela neurose, será que eu vou conseguir o pão de cada dia? Será que eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos? Será que eu vou conseguir trazer o provimento para dentro da minha casa? E isso vai entrando na mente do pai de família, na mãe que precisa também cuidar dos filhos. Quantas e quantas mães estão cuidando dos filhos sozinhos, sabe? Passando um aperto sozinha e tendo que enfrentar a vida, né? Sendo homem e mulher ao mesmo tempo. Mas o que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela diz a respeito disso, queridos? Né? Nós temos que observar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, porque isso traz vida para nós. Certa vez o Senhor Jesus Cristo ele disse por intermédio do livro de João, ele diz que, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós devemos nos pautar na verdade do Senhor. Nós devemos olhar para as Escrituras Sagradas, porque aqui contém a mensagem que há de nos trazer esperança. Então, o Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele pregando o Sermão do Monte, ele disse aos seus discípulos, ele disse assim, olha, não quero que vocês sejam como os ímpios. Os ímpios, eles a todo momento estão procurando pelos bens materiais dessa terra e a paga
por aquilo que esse mundo pode dar, só é transtorno. Mas a paga de tudo aquilo que nós conquistamos no reino de Deus, tudo aquilo que nós conquistamos de Deus, ela vem carregando consigo a paz do Senhor. O ímpio, quando ele não confia no Senhor, ele se conturba, a sua alma fica abatida, ele fica pensando no futuro, porque ele não tem esperança. E naquele exato momento, quando o Senhor Jesus Cristo está ali discipulando os seus seguidores, ele está dizendo, olha, confie no Senhor. E aí ele faz com que os discípulos venham agora refletir de uma forma mais profunda. Ele falou, olha os lírios do campo. Eu digo que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, se vestiu como eles. Olha para eles, que por um momento estão vestidos maravilhosamente, com uma veste muito mais linda do que a do próprio Salomão. E o sol brilhando no seu esplendor, com seus raios solares seca, ele murcha e ele é levado ao vento. Ele desaparece. Olha para os pássaros, eles não semeiam e não colhem, mas todavia o vosso Pai Celestial dá o mantimento para eles a cada dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Por acaso você pode acrescentar um côvado à sua altura? Você pode tornar um fio de cabelo branco novamente da cor que ele era? Não pode. Então, cada dia basta o seu mal. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo com isso? O que você tem para sofrer, sofre hoje. Não fica com a sua cabeça no amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Só o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Quantas e quantas vezes você dormiu de cabeça quente, sofrendo por pensar no dia subsequente e de repente as coisas deu tudo certo. Aquela dívida, aquele problema, e você ficou com a cabeça lá nas nuvens e lá pensando e entrando naquela paranoia, naquele conflito, de repente as coisas se resolveram. Por isso que nós precisamos, com os nossos erros, aprender. O apóstolo Paulo fala que a tribulação produz paciência, a paciência produz fé e a fé produz esperança. É justamente no meio da tribulação, no meio das dificuldades, que nós aprendemos, então, a sermos, no meio do experimento, sermos discípulos que confiam veementemente no Senhor. Use tudo aquilo que você passou e que você tem enfrentado para crescimento na sua fé. Não enxergue isso como um abandono de Deus para com você. Não enxergue o seu sofrimento, as atribulações que você tem passado, como algo destrutível na sua vida, porque não é. Por algum motivo o Senhor está querendo ser pedagógico com você. É só você querer aprender. Porque tudo que acontece na nossa vida está sobre o domínio e sobre a soberania do Senhor. O salmista Davi, ele disse que acerca de ansiedade, acerca das coisas futuras, acerca da provisão de Deus, ele vai dizer, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar um pão. E isso é verdade, querido. É verdade. Deus sempre vai trazer a provisão para nós, ainda que seja pela boca de um corvo, mas Ele vai trazer. Ele não vai deixar você passar necessidade. E se todavia você passar, vai ser por um período para que a sua fé se fortaleça, para que você saia melhor do que você já era. Isso é um fato. Você não vai morrer. Você não vai naufragar. Se você é justo, se você confia no Senhor, ou talvez se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e você está ansioso, abatido e nunca se imaginou tendo um relacionamento com Deus, hoje eu peço para você, se relacione com Deus.
Apaga deste mundo, você viveu uma vida que não glorifica o nome do Senhor. Você viveu uma vida desleixada de qualquer forma, como se Deus não existisse. A paga deste mundo é só tormento, é tristeza, é ansiedade, é burnout, é depressão, é angústia, é mágoa, é toda a classe de moléstia, de, sabe, que vai destruir, que vai ser destrutivo para a sua vida, vai chegar até você. Mas quando você deseja buscar o reino de Deus, quando você deseja buscar e conhecer ao Senhor e servir ao Senhor, o Senhor não vai permitir com que você seja abandonado. Talvez você está sofrendo, você está com medo, pensando demais no dia de amanhã, pensando se vai conseguir pagar as contas, se não vai. Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não se permita com que essas mensagens, essas setas do diabo, para tentar tirar você do foco. Enquanto ele coloca os seus pensamentos nos problemas, você está desviando a sua atenção do Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando ele começou a olhar para a tempestade, o mar revolto, ele tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo, ele começou a afundar. E é isso que de forma pedagógica acontece conosco. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a afundar emocionalmente. Deus é tão misericordioso que ele não vai permitir com que você fique sem a provisão. O problema não está no Senhor, o problema está em nós. A necessidade de olharmos para Cristo é justamente para que nós venhamos a todo momento estarmos conectados com o Senhor, para que quando o dia mal chegar, nós possamos ser aquilo que ele disse, né? Que o homem insensato é aquele que cria a sua casa e o seu alicerce na areia. E quando vem o vento forte, ela é derrubada, de forma que aquela casa ela cai de forma veemente, de forma eminente. Mas o homem prudente não. O homem prudente é aquele que alicerçou a sua casa na rocha, em Jesus. Por isso que vale a pena nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo, porque nos dias maus, o Senhor Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na tribulação. Amém, queridos? Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí no decorrer do texto, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante: tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for proveitoso, tudo aquilo que for honroso, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, de boa fama, nisso pensai. Nisso pensai. Por quê? Porque quando você coloca os seus olhos nas notícias ruins da televisão, nas notícias ruins das redes sociais, porque o Brasil está em crise, porque vai faltar água, porque vai faltar dinheiro, porque vai faltar gasolina, porque a economia está instável, está volátil, a inflação subiu, a inflação desceu, porque a inteligência artificial agora está começando a criar uma nova ordem mundial, porque as coisas estão indo de mal a pior, porque não sei o que. É claro, vai colapsar mesmo. Coloca a sua visão em Jesus. Coloca a sua visão na palavra de Deus. Medite neste livro. O salmista Davi, ele disse: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto no seu devido tempo. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores perecerá. Vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena, nós somos guardados. O Senhor, ele tem zelo, ele vela pela sua palavra. Então, se ele disse para você aquietar o seu coração, que as coisas de cunho
de cunho básico ele vos dará, ele vai dar. Se ele prometeu que as coisas básicas ele vai fazer com que chegue até você, os recursos básicos cheguem até você, ele vai cumprir, meu amado. Ele vai cumprir. Agora não me lembro se é 1 Pedro ou 2 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando no Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de vós. Não se permita ser enganado pelas setas que chegam até a sua mente. É isso que o diabo quer, ver você em tribulação, andando igual uma baratinha tonta. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser a luz do mundo. Quando alguém chegar para você e falar assim, está tudo bem, graças a Deus, porque Deus ama pessoas assim. Deus ama enxergar dentro de você. Você pode até estar com medo, você pode até estar passando, porque você é fraco. O Senhor lembra da sua natureza e ele, todas as vezes que ele olha para você, ele lembra que você é pó, que a sua estrutura, que a nossa estrutura é uma estrutura falha. Mas, mesmo com medo, a gente precisa, sabe, treinar nossa mente a confiar fielmente no Senhor. Não confie em carros, não confie em cavalos, não confie na sua condição financeira, confie plenamente no Senhor. Você que está passando por esse período tão difícil na sua vida, talvez você está passando por esse período, você está ansioso, você está desempregado, eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Você que está foi diagnosticado com algum problema, com alguma doença, o Senhor é a sua cura. Não fique ansioso, não fique pensando na morte, não fique pensando no desastre financeiro. Não coloque os seus olhos nisso, a sua mente nisso. Coloque os seus pensamentos e os seus olhos no Senhor, porque o Senhor, ele tem a chave para abrir a porta que você tanto necessita para, então, enxergar um fio de esperança nessa situação toda. O Senhor é a tua esperança. O Senhor, coloque as tuas forças, coloque a tua esperança no Senhor, porque o Senhor te dará essa válvula de escape, tá bom? Se porventura o Senhor, você cometeu alguns erros na sua vida e agora você está colhendo os frutos dos seus erros, o Senhor, ele vai te dar a direção. Confia no Senhor, mas creia, persevere em oração, continue buscando, continue meditando na palavra de Deus, se cerque de pessoas que estão irradiando, sabe, uma luz de comunhão com o Senhor, esteja perto de pessoas afogueadas, sai fora das redes sociais, se afasta de coisas nocivas para os seus olhos, para a sua alma, viva conectado com o Senhor. Ore, persevere, porque o Senhor vai responder a tua oração. O Senhor não vai te deixar ser suprimido por essa situação. Amém, queridos? Eu sou testemunha viva disso. O Senhor abriu portas maravilhosas para a minha vida. Eu estava no mais profundo do que uma mente de um homem pode ir, sem esperança, sem perspectiva, sem expectativa, sabe? Realmente o Senhor me permitiu ir no fundo do poço mental para a gente poder entender que sem Ele nós não somos nada, nada. Queridos, eu atribuo as minhas conquistas, eu atribuo tudo ao Senhor, eu sou totalmente grato ao Senhor. Eu aprendi que até mesmo na grande bonança eu devo confiar plenamente no Senhor. É um pecado nós depositarmos as nossas esperanças, os nossos recursos, não. Ainda que nós venhamos a estar abastados, nós precisamos dia após dia veementemente estar com o coração totalmente subalterno ao Senhor. E você pode ter certeza que quanto mais o Senhor enxergar que seu coração é dele, que você deposita a sua esperança somente nele, não só nos momentos de angústia, mas até nos momentos em que estamos abastados, nós temos que mostrar que o nosso coração é totalmente dependente do Senhor. E quando o Senhor enxerga isso em nossas vidas, você pode ter certeza que Ele vai derramar sempre mais nas nossas vidas. Amém? Eu oro, faço votos para que você mude a tua forma de conduzir a sua vida daqui em diante. Se você está passando por alguma necessidade, eu te convido. Passe agora a entregar as tuas
debilidades, os teus problemas nas mãos do Senhor. Ore, faça a sua parte, ore, sabe? Se é por falta de emprego, vai levar currículo. Acredite no Senhor, que o Senhor há de abrir uma porta para você. Tá com alguma enfermidade, faça a sua parte, comece a se alimentar bem, comece a dormir bem, começa a orar mais, pedir para o Senhor, sabe? Vai em busca da sua bênção, assim como aquela mulher que tinha uma filha que estava enferma em casa, Cirofenícia, e ela não saiu, não parou de clamar ao Senhor Jesus Cristo, passou por aquela humilhação toda, sendo ali levada àquele constrangimento pelos discípulos, né, querendo expulsar ela. E o Senhor Jesus Cristo também, a primeiro momento, dá uma palavra dura, dizendo que eu não vim senão para os filhos de Israel, não posso lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher insistiu, ela falou: Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa do seu dono, me dá uma palavra de cura, libera só uma palavra e eu sei que a minha filha lá vai ser curada. E o Senhor Jesus Cristo diz: grande é a tua fé, mulher, vai em paz, porque a tua filha já está curada. Meu querido, o Senhor Jesus Cristo é um Deus de misericórdia. Sabe, ele não quer ver você nessa situação de ansiedade, sabe? Se proteja, pense na viva esperança, busque primeiramente o reino de Deus. Você vai ver como é tão gostoso o reino ser transladado dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. É tão maravilhoso, ainda que possa estar chovendo canivete, a alegria da salvação é algo que não tem dinheiro nesse mundo que compre isso. E hoje eu quero ser um porta-voz dessa palavra, e eu quero realmente que você saia esfuziante depois dessa mensagem. Eu quero que você saia convalescido espiritualmente. Amém? Eu geralmente eu não falo para você compartilhar, para você curtir ou até mesmo se inscrever no canal, mas a partir de hoje eu vou falar. Sabe, eu tenho visto tantas e tantas redes sociais por aí, tantos canais por aí. Gente, pessoal com os conteúdos que eu percebo assim que não edifica a vida de ninguém. E a gente está aqui pregando uma palavra tão maravilhosa como essa. Eu não sei você, mas eu assim, isso aqui é ouro puro. A Bíblia diz que quando um homem de muitas propriedades, ele se encontrou com o reino de Deus, ele passou a ter uma nova perspectiva de vida. A Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala que nessa parábola que ele vendeu tudo, todas as suas herdades, todas as suas terras, os seus bens, as suas posses, e foi em busca daquele tesouro. A palavra de Deus é um tesouro. Sabe, eu sei que eu não tenho mérito nenhum aqui, todo mérito é o Senhor que nos deixou essa palavra, é dele, toda a honra e toda a glória é dele. Então, sabe, eu faço esse apelo para você. Curte, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o algoritmo ele possa entender que esse conteúdo está sendo relevante para as pessoas, tá bom? Vamos espalhar a sementinha do bem. Me ajuda a espalhar a sementinha do bem. Às vezes você não quer estar aqui na frente de uma câmera falando do evangelho, mas você pode me ajudar a ser um braço neste ministério, neste canal, tá bom? Compartilha, curte, comenta aí e volte aqui depois, me dá um feedback, me dá um retorno com relação às mensagens. Eu peço encarecidamente do fundo do meu coração, aplique tudo isso que está sendo dito aqui e você vai ver que não são palavras do Anderson, são palavras do Senhor. E eu falo com tanta veemência e eu falo com tanta convicção, porque não é palavras do Anderson, não é palavras jogadas ao vento, é palavra de um Deus verdadeiro, daquele que cumpre aquilo que diz. Se fosse de mim, você pode ter certeza que as minhas palavras não subsistiriam. Ela não provocaria efeito nenhum. Mas como é a palavra do Senhor, ele vela por aquilo que ele diz. Então aplique esses princípios.
Aplique essa confiança no Senhor, sabe? Procura exercer a sua fé no meio das adversidades que você tem passado. Procure olhar os problemas não mais como problemas, mas como uma oportunidade de crescimento, tá bom? A partir do momento que você começar a enxergar pela ótica da palavra, pela ótica do Espírito, você vai perceber que os problemas já não são mais problemas, mas são oportunidades de crescimento, oportunidade de glorificar o nome do Senhor, oportunidade de ter uma fé maior, oportunidade de, sabe, você poder glorificar o nome do Senhor por intermédio do seu bom testemunho, tá bom? Fico com essa palavra, faço votos para que realmente você aplique isso e você seja bem-aventurado, feliz, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.